E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do cursinho IDEA. E hoje a gente vai finalizar a parte de estática dos corpos e abordar a temática dos corpos extensos, beleza? Então vamos lá iniciar a nossa aula. Bom, primeiro a gente precisa recapitular o que são corpos extensos. Corpos extensos são aqueles corpos cujas dimensões são relevantes. Então a gente tem os pontos materiais, que são corpos cujas dimensões são desprezíveis, e eu posso substituí-los por pontos. E eu tenho os corpos extensos, que são aqueles que têm as dimensões relevantes, beleza? E quais são as condições de equilíbrio para os corpos extensos? São duas. A primeira delas, que é para que eu tenha equilíbrio translacional, é que o somatório das minhas forças do sistema, que é igual à força resultante, seja igual a zero. E a segunda condição, que é para que eu tenha equilíbrio rotacional. Então, para que isso aconteça, eu preciso que o somatório dos momentos do sistema, que é igual ao momento resultante, seja igual a zero. Então, a gente vai introduzir aqui uma nova grandeza física, que é o momento ou torque de uma força, que a gente vai chamar de M. E agora a gente vai entender o que é esse momento, quais equações governam essa grandeza física, beleza? Então, o momento é basicamente uma grandeza que mede a capacidade de uma força de produzir rotação. Então, ela está ligada a essa capacidade que essa força tem de rotacionar um corpo, um objeto, um sistema, enfim. Certo? E a equação básica que governa o torque ou momento de uma força é a seguinte. M é igual ao produto da força aplicada no ponto vezes o braço de alavanca. Calma que a gente já vai explicar o que é esse braço de alavanca, beleza? Bom, a unidade no Sistema Internacional de Medidas do torque é Newton vezes metro. Por quê? Porque eu estou multiplicando força, que é dada por Newton, vezes uma unidade de comprimento, que é dada em metro no Sistema Internacional. Então, tem um produto aí de Newton por metro, beleza? Então, agora vamos entender, por meio de um exemplo simples, vamos entender o que é o braço de alavanca e entender um pouquinho da equação também, do momento, beleza? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma gangorra que está fixa nesse apoio triangular e está rotacionando em torno dele, beleza? E a gente também tem uma força F vertical para baixo, sendo aplicada em uma das extremidades da gangorra. Então, essa gangorrazinha aqui, ela está sendo rotacionada no sentido horário, certo? Beleza. E o que é esse braço de alavanca, afinal? Bom, vou pegar aqui a caneta. Então, o braço de alavanca vai ser basicamente a distância do ponto de rotação, aqui nesse apoio triangular, até a linha de ação da força F. E o que é essa linha de ação da força? Vai ser a linha que vai acompanhar a direção da força F, certo? Então, vai ser toda essa linha vertical aqui. E é importante ressaltar que essa distância aqui tem que formar 90 graus com essa linha da força F, certo? Essa linha de ação. Então, aqui, ó, formei 90 graus e eu vou chamar essa distância aqui, ó, de D1. Tranquilo? Bom, e por que não pode ser, por exemplo, essa distância aqui? Porque eu não vou estar formando 90 graus, certo? Então, lembre, eu tenho que sempre formar 90 graus com a linha de ação da força, certo? Então, eu já tenho a minha força F e o braço de alavanca. Então, agora eu só vou aplicar a minha equação do momento. Então, o momento nessa situação vai ser F vezes D1. Tranquilo? Bom, aqui basicamente a mesma situação, eu só mudei a força F de posição. Então, eu vou supor que essa distância aqui do ponto de rotação até a linha de ação da força vai ser D2. Então, eu só vou fazer o produto de F por D2. Beleza?
Então, o momento nessa situação vai ser F vezes D2. E o que mudou da primeira situação para a segunda? Mudou só o braço. Na primeira, o braço é bem maior que o segundo. Então, consequentemente, o momento de 1 vai ser maior que o de 2. Porque eu tenho uma relação diretamente proporcional entre a distância e o momento. Quanto maior for a distância, o braço de alavanca, maior vai ser o momento. Tranquilo? Beleza. E nessa situação aqui? A gente tem uma força orientada na horizontal. Nesse caso, o momento vai ser igual a zero. Por quê? Vamos lá pegar aqui a linha de ação da força F. Vai ser toda essa linha horizontal aqui. Então, ó, vocês podem perceber que a distância do ponto de rotação para a linha de ação da força F é zero, certo? Eu não tenho um braço de alavanca nesse caso. Então, se meu braço de alavanca é igual a zero, consequentemente, meu momento também vai ser igual a zero. Então, no caso da força F horizontal, eu não tenho momento nesse caso. No caso de uma força inclinada, que eu tenho um componente tanto horizontal como vertical, como é que eu vou proceder nesse caso? Bom, nesse caso, eu vou ter que decompor a minha força em um componente x e um componente y. Então, supondo que eu tenho um ângulo θ formado com a horizontal, a minha componente fx vai ser f cosseno de θ e a minha fy vai ser f seno θ. Então, como visto no caso anterior, essa minha força horizontal ela não vai gerar torque, certo? Porque ela está aqui na horizontal e o braço vai ser igual a zero, o braço de alavanca. Já no caso da minha componente vertical, eu vou ter um torque sim gerado por ela. Então, eu vou supor que a distância aqui da linha de ação da força para o ponto de rotação vai ser igual a D4. Beleza? Bom, eu tenho a força, eu tenho o braço. É só aplicar na equação do momento. Então, meu momento, nesse caso, vai ser F vezes D4 vezes seno de θ. Tranquilo? Uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui é que o momento pode ter tanto o sinal negativo quanto o sinal positivo. Então, nesse caso, a gente tem duas forças, uma F1 orientada verticalmente para baixo e uma F2 também orientada verticalmente para baixo. Então, nesse caso, se eu tiver aqui uma distância da linha de ação da força de F2 até o ponto de rotação igual a D2, e essa outra distância aqui igual a D1, os meus momentos vão ser esses aqui. M2 igual a F2 vezes D2 e M1 igual a F1 D1. Certo? Mas, para ter equilíbrio, o somatório dos meus momentos tem que ser igual a zero. Então, um desses tem que se anular, um tem que anular o outro, concorda? Então, nesse caso, a gente vai aplicar a seguinte equação. O somatório dos momentos no sentido horário menos o somatório dos momentos no sentido anti-horário tem que ser igual a zero. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma F1 que está rotacionando a minha gangorra no sentido horário. Tranquilo? Está rotacionando no sentido horário. E aqui a gente tem uma F2 rotacionando no sentido anti-horário, certo? Então, nesse caso, eu vou ter M1 menos M2, concordo? Então, logo, a minha equação do equilíbrio para os momentos vai ser F1 vezes D1 menos F2 vezes D2, tudo isso igual a zero, tranquilo? Então, lembre, eu posso arbitrar que todas as minhas forças que fazem o objeto rotacionar no sentido horário, eu arbitro elas como positivas e as forças que fazem que o corpo gire no sentido anti-horário, eu arbitro elas como negativa. Que nem eu faço com as forças. Por exemplo, se eu tenho uma força que está orientada verticalmente para cima, eu digo que ela é positiva. E uma que está orientada verticalmente para baixo, negativa. Então, mesma coisa aqui. Tranquilo? Bom,
Mas para que eu tenha equilíbrio no corpo extenso, eu não preciso só dessa condição, eu tenho que ter outra condição também. Eu preciso que o somatório das forças do sistema seja igual a zero também. E até agora eu só fiz o somatório dos momentos. Tranquilo? Então aqui eu tenho duas forças orientadas, né, para baixo. Então eu tenho que ter uma força orientada para cima para anular o somatório dessas duas forças. E essa força vai ser exatamente essa reação no apoio triangular, que eu vou chamar de N. Tranquilo? Então, fazendo somatório de forças igual a zero, eu tenho o quê? N, que eu vou arbitrar como positiva, que está orientada para cima, menos F2 menos F1 é igual a zero. Então, agora, de fato, eu tenho um equilíbrio no corpo extenso, porque eu tenho que o somatório dos meus momentos é igual a zero e o somatório das minhas forças é igual a zero. Aí vocês podem estar perguntando, e essa força N, ela não vai gerar nenhum torque, não? Não vai. Porque ela está em cima do eixo do ponto de rotação. Então, o braço de alavanca dela é zero. Se o braço de alavanca é zero, o momento também é igual a zero. Então, essa força ela não gera torque. Tranquilo? Então, por isso é hoje, galera. Eu agradeço pela atenção de vocês. Desejo bons estudos. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima aula. Valeu, galera!